Você até pode treinar direito, mas se algum desses itens aqui for esquecido, a sua prova pode terminar bem antes do que você imagina. Fica comigo que eu vou explicar os essenciais que eu levo comigo nas minhas competições. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas das experiências que eu já vivenciei e que me ajudaram a formar, né, esse conjunto de itens aqui que vocês estão vendo, que são os itens essenciais que eu costumo levar para as provas que eu compito. Então, tem de tudo um pouco aqui, e a escolha, o desenvolvimento que eu tive para refiná-los, né, chegar num ponto que me atendem muito bem, demorou alguns anos, né? Então, eu vou abreviar, né, essa experiência para que vocês já invistam certo nos itens que vocês precisam levar para suas competições. Então, né, todo mundo sabe que o básico, né, que a gente sempre tem que carregar nos nossos pedais, seja em treinos ou em provas, é câmera de ar, né? E é muito importante, eu gosto de embalar ela num plástico filme para que não entre sujeira. Normalmente a gente costuma levar no bolso da camiseta, né? Então às vezes voa barro, pedrinha, não sei mais o que. Então embala ela, bota até um pouco de talco que vai ajudar ela a manter, a não ressecar e não colar, né? Por ela estar dobrada uma parede na outra. Na hora que você precisar usar, ela vai desenrolar fácil e vai estar tudo certo, né? Além da câmera, claro, tem que ter espátula, para numa eventualidade tu ter que, né, mesmo usando tubeless na tua bike, tu vai precisar, por exemplo, quando ocorrer algum rasgo no teu pneu, inserir a câmera. Então, para isso, né, precisa da espátula. Para encher o pneu, a bomba de ar, né? Hoje em dia a gente pode contar com um acessório como esse aqui, que é muito interessante. Isso aqui é uma mini bomba de ar, pneumática, né? Então eu consigo ligar ela aqui e encaixar no ventil da bicicleta e apertar mais uma vez, ela começa a encher. Essas bombinhas aqui têm capacidade para encher de 100 a 150 libras no pneu de bike. Então é muita coisa. E sem contar que tu vai forçar muito menos o ventil da tua roda, né? Tu vai enchendo lá com a mão, com esse movimento, né? Ele às vezes pode até quebrar. Então com uma bombinha dessas, né? Vocês podem selecionar que tipo de válvula costuma usar. Ela vai encher com maior eficiência e com menos chances de estragar o ventil da tua roda. Ah, mas só furou um pneu com um espinho, alguma coisa assim, beleza. Tu vai estar com líquido selante, né, na tua roda, porque eu estou falando em competição. Então, competição é tu te manter em movimento do início ao fim da prova. E caso aconteça alguma coisa, né, tu consiga reparar isso na melhor e da mais rápida forma possível. Caso o líquido selante não faça a vedação do pneu, por conta do tamanho do furo, ainda pode contar com o famoso macarrão, né? O macarrão aqui costuma se usar bastante inclusive em automóveis, né, em motocicletas. Ele é um composto aqui que a gente consegue inserir onde tem o furo no pneu, e ele, junto com a ação do selante, vai vedar o furo. Esse macarrão aqui é um macarrão bem fino, né? E aqui eu tenho um mais grosso, né, para furos maiores, né? Então eu levo sempre já engatado aqui na ferramenta de inserção, né, pelo menos um macarrão grosso e um outro fino. E também costumo levar, né, esse aqui, por exemplo, ele vem nessa embalagem, e aqui eu tenho mais macarrão sobressalente, né, para caso eu precise, aconteça, por exemplo, uma mordida de pneu no aro, gera 2 furos, eu consigo
ter mais macarrão para fazer essas vedações, né? Então, a copa aqui fica nesse recipiente pequenininho, posso levar no bolso, ou então na bolsinha de selim, né, também. E o grande é a mesma coisa, né? Também tem essa cápsula aqui onde é que ele fica acomodado e seguro. Tem alguns modelos desses que a gente consegue encaixar na tampinha do guidão lateral, né? Então ele fica ali como se fosse a tampinha do guidão, mas na verdade tu faz a rosca dele e daí tu consegue retirar a ferramenta de inserção já com o macarrão acoplado. Na parte de pneu, né, problemas com roda seria basicamente isso, então. Outra coisa que acontece, infelizmente, né, e caso aconteça a gente tem que estar preparado é com o rompimento da corrente, seja por ela estar daqui a pouco desgastado, que não é interessante, né, porque normalmente quando você vai para a prova a gente tenta ir com o equipamento totalmente em dia, né, principalmente com provas importantes, né, e é por isso que tu também está levando essa quantidade de itens aqui por conta da importância da prova, né, tu não quer abandonar ela por algum problema, é a questão do rompimento de corrente. Então, para isso, quando acontece, o que normalmente a gente tem que fazer é remover alguns elos para poder fazer a emenda novamente. Para isso, tem esse extrator de corrente. Esse aqui é um modelo da Topic que eu tenho, é bem antigo, dá para ver até pelo desgaste que ele está, né? Mas é um modelo muito eficiente, funciona muito bem e compacto, né? Então, saco aqui tem uma chave Allen de 2 tamanhos. Utilizo essa chave como alavanca aqui, né, para fazer o posicionamento do extrator e depois fazer a extração do pino. Então ela funciona muito bem e é compacta de levar, dá para levar no bolso, na bolsinha também, fica bem fácil de lidar com ela. E a emenda depois, então, eu vou precisar desses, eu chamo de Power Link, mas são aqueles elos, né, que ele pode usar para encaixar a corrente uma na outra de novo. Então tem um lado de uma chapinha de cada lado da corrente e os pinos onde elas vão fazer o encaixe e vão emendar a corrente, né, para poder continuar. Uma pinça, né, para várias situações, remoção de espinho, por exemplo, vou ter que botar a câmera no pneu, né, normalmente pneu tubeless, né, com espinhos não costuma furar, não costuma parar por conta disso. Então tu vai botar a câmera, tu tem que conferir antes disso, né, normalmente fazendo o tato, né, da parte interna do pneu para ver se não tem espinhos. E caso tenha, tem que remover para não acabar furando a câmera. E uma pinça pode ser muito útil nessa situação. O que mais? Claro, né, a bombinha aqui vai te ajudar a inflar a câmera do pneu. Ou então ajustar a libragem do pneu, né, que ainda está cheio. Mas caso ocorra um furo aqui, eu tenho que botar o macarrão. Como é que eu vou inflar o pneu novamente de forma rápida? Porque eu estou no meio de uma prova. Tem o cilindro CO2, né? Esses cilindros aqui, até tenho o link na descrição desse vídeo com essas recomendações. Vocês podem verificar que ele é um mesmo cilindro, idêntico ao utilizado nas chopeiras que hoje a gente costuma encontrar por aí. E pode comprar lá que sem problemas que vai funcionar. Basta ter um adaptador, né? Aqui eu prendi ele com uma fita crepe para não evitar que ele se perca, né? Esse aqui serve como um gatilho, né? Depois que a gente faz rosqueia completamente o cilindro no gatilho, a passagem de ar fica liberada. E a partir do momento que eu encaixar isso aqui no ventil e apertar, o ar vai entrar no pneu de forma muito rápida. Tanto, né, que é importante estar com luva ou com alguma proteção na mão, porque esse cilindro aqui vai congelar. E se tu estiver segurando enquanto estiver com a mão livre, assim, sem luva, nada, enquanto estiver fazendo a inserção do ar,
pode ser que ocorra alguma queimadura por conta do frio na tua mão. Então, muito cuidado quanto a isso. CO2, né, então para inflar muito rapidamente o pneu. Alguns desses itens eu costumo levar dentro desses potinhos aqui daqueles M&Ms, né? Então, quem está afim de comer um M&M já lembra, ou que se alguém, teu filho ou filha aí, comprar um M&M, pede para guardar o potinho para ti aí, ciclista. Serve para guardar muitas coisas dentro. Aqui eu costumo guardar a pinça, né, o macarrão mais grosso. Aqui eu tenho um adaptador de ventil que pode ser útil principalmente para treinos, quando tu tem que fazer uma calibragem de pneu e passa por algum posto perto, pode usar o adaptador de ventil. As emendas de corrente eu boto aqui dentro também. E aqui era isso. Canivete de multifunção, né? Esse aqui é um bem pequenininho, esse aqui é da Specialized. Né? Ele tem chave Allen, chave Torx, chave de fenda, né? E de vários tamanhos para várias situações aqui que tu pode necessitar fazer algum aperto ou tirar uma roda, né, da tua bike. É importantíssimo ter uma ferramenta multifunção dessas. Vocês devem estar olhando aqui e estão vendo o óleo, né? Eu sempre levo em provas, principalmente quando a previsão também incerta, um pouquinho de óleo, né? Porque para lubrificar a corrente. E muito principalmente quando o tempo está para chover. Caso ocorra de chover durante a prova, eu gosto de ter sempre essa opção, mesmo que eu não vá usar, para caso eu precise renovar a lubrificação da minha corrente. Então é sempre muito útil ter um tubinho pequeno de óleo. Canivete, esse aqui é um modelo clássico da Victorinox. Qual é o diferencial dele, né, que eu uso muito assim quando ocorre alguma situação? É essa tesourinha aqui. Vocês estão pensando, não pode ser verdade, né? Essa tesourinha aqui é excelente. Ela é muito afiada e ela vai me ajudar numa situação aqui que ocorre com pouca frequência, mas que acontece também, né? Por mais que daqui a pouco, quando tu tá te preparando para uma prova, quem usa câmbio eletrônico principalmente, ou medidor de potência, vá para a competição com as baterias totalmente carregadas e novas, acontece daqui a pouco por alguma situação de entrar umidade, né, algum compartimento que não ficou bem fechado, né, da pilha esgotar. Então, a pilha eu levo aqui sempre também, esse aqui é um outro item, né, que eu levo no meu kit. Uma pilha essa aqui no formato 2032, e ela vem encapsulada aqui com um plástico bem ruim de abrir. Então o canivete vai me ajudar nesse momento aqui a abrir a embalagem da pilha. Claro, ele também conta aqui com uma lâmina, que pode ser útil para outras várias coisas também. Então esse é o item canivete modelo clássico da Victorinox. E para eu, por exemplo, fazer a instalação da pilha no meu trocador, eu uso o SRAM AXS, tem essa pecinha aqui que normalmente é usada para tapar o contato do câmbio, né, onde a bateria vai encaixada, ou então do canote. Essa é a tampinha que bota quando está sem bateria esses itens. E essa mesma tampinha, ela tem esse encaixe aqui, ó, que é perfeito para abrir o compartimento da pilha nos trocadores. Então eu levo sempre uma tampinha dessas junto comigo também para essa situação. Basicamente é isso, mas agora que vocês chegaram até o fim do vídeo, tem mais 2 itens aqui, 3 na verdade, que eram surpresa e eu vou revelar agora onde e como eu levo eles. Aqui enrolado no meu tubinho de M&M, né? Eu tenho duas coisas aqui que eu gosto muito de ter sempre à mão. Comentei antes do rasgo no pneu. Por exemplo, dependendo do rasgo, se tu for mesmo colocando a câmera nele,
a tendência, quando ela esteja cheia, ela escape por esse buraco, né? Então, isso também pode provocar com que a câmera fique furada. Então, o que eu levo junto aqui? O famoso manchão, que nada mais é que um pedaço de remendo maior e mais grosso para ser colocado entre a câmera e o pneu, evitando que ele saia, né, pelo furo que foi ocasionado, né, por acidente aí. Então tem um manchão e em volta aqui do tubinho de MM eu também tenho uma fita silver tape. Essa aqui é multifunção, né, e pode ser usada em várias situações, né, desde de prender assim, sei lá, o teu GPS que o suporte quebrou, ou então auxiliar ainda enrolando ali a garrafinha lá, o suporte de garrafinha que tá frouxo, tu não tem a chave para apertar, então tu pode usar uma fita ali para envolver ele e deixar ele firme na bike. E o terceiro item é um bem curioso, mas que salva muitas vidas aí. É esse cara aqui, a cinta plástica. Eu costumo levar pelo menos umas 3 na minha mochila de hidratação, né? Também pensando em várias situações que podem ocorrer. Por exemplo, cai assolado na minha sapatilha por algum motivo lá durante um empurra-bike que teve na prova. Então eu posso usar essa cinta plástica aqui para prender, né, o solado, né? Caí durante a prova, quebrei o guidão e o manete quebrou na minha bike. Pode ser que eu consiga, né, contornar esse problema com uma cinta plástica dessas. Agora, como organizar isso tudo na sua bike é uma questão muito individual. Eu gosto de deixar itens que eu possa vir a usar com maior facilidade, né, logo nos meus bolsos. Tem que ter um acesso rápido. Por exemplo, furei o pneu, tem que estar com aqui o macarrão já à mão e também o cilindro CO2 para um reparo bem rápido. A chance de uma pilha acabar durante o pedal do meu trocador é muito rara. Então a pilha eu guardo dentro de um compartimento, sei lá, num saquinho, e boto lá dentro da mochila, assim, porque eu sei que raramente eu vou precisar dela. E basicamente é isso, né? Então essa estratégia de como levar os itens, né, durante a sua competição vai muito de acordo, né, inclusive com o tipo de prova que tu vai enfrentar. Esse aqui é um kit básico de itens essenciais que eu costumo levar nas minhas provas por estágio, né? Provas de um dia só ou mais curtas, eu posso ainda dar uma enxugada em alguma coisa, mas o básico eu costumo sempre manter, né? Então, queria compartilhar com vocês isso. E qualquer dúvida ou alguma sugestão também, se você já testou alguns desses itens e teve uma outra impressão diferente das minhas, por favor, deixa aqui nos comentários. E eu quero saber de você qual foi o pior perrengue que você já enfrentou numa prova que tenha participado aí. E como solucionou esse problema ou não teve solução, teve que esperar o caminhão vassoura te carregar para ir até a linha de chegada. Tá, pessoal? É isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!